Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Hoje celebramos o 4º domingo da Quaresma. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Quaresma. O mistério dessa celebração nos introduz no júbilo, deixando para trás toda a tristeza e assumindo uma atitude de profunda alegria, gerada pela consolação do amor de Deus. Como ao cego de renascença, Jesus abriu os olhos. Hoje, Ele também nos abre os olhos da fé e da esperança, curando nossa cegueira e fazendo-nos enxergar os sinais vivos do seu amor. Celebremos este dia do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizei aos cativos, saí, aos que estão nas trevas, vinde à luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Foi no tempo favorável que te ouvi, te escutei. No dia da salvação, socorri, te ajudei. E assim te guardarei, te farei mediador de aliança com o povo, será seu libertador. Dizei aos cativos, saí, aos que estão nas trevas, vinde à luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para fontes, é o Senhor quem nos conduz. Não terei mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales passarão minhas estradas, e virão de toda parte e encontrarão pousada. Dizei aos cativos, saí, aos que estão nas trevas, vinde à luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem celebrarmos nesta manhã, esse 4º domingo da Quaresma, precisamos estar bem o nosso coração. Por isso, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade.
Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, antes de fazermos a oração, vamos assim colocar as intenções, que viemos celebrar nesta manhã, as orações, as intenções que estão na caixinha e também a cada intenção que trouxemos dentro do nosso coração. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E acrescentou: estão todos aqui os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não
pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pelas honras do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade é tudo bem, não há de me seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as, o que essa gente faz em segredo. Tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti resplandecerá. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus, pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor.
e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto serve para que as obras de Deus se manifeste nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isto não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior da idade. Os seus pais disseram isto: Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram:
é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpas. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, hoje nós celebramos o segundo escrutínio, né? Onde os catequizandos vão adentrar mais uma vez e a fundo, vamos dizer assim, este evangelho que já vem preparando cada um desses catequizandos e a cada um de nós também, comunidade, né? Este evangelho que realmente narra aqui por evangelista São João, este cego que antes não enxergava, era um cego de nascença. E logo no início do evangelho é questionado pelos discípulos: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus então fala a eles: não, nenhum dos dois, nem ele nem seus pais pecaram. Mas é preciso que a obra de Deus se manifeste nele. E Jesus então cospe no chão e com a saliva faz lama e coloca nos olhos do cego e o envia. Vai a Siloé lavar-te. A partir daquele momento, ele vai e volta enxergando. A gente, a princípio, acha que aí já aconteceu o milagre. Não, ainda não. Ele está enxergando com os olhos do mundo. Esses olhos que também nós enxergamos e que os fariseus estavam enxergando e não queriam
enxergar com os olhos da fé. E muitas vezes nós também somos assim. Só enxergamos com os olhos do mundo. Não enxergamos com os olhos da fé, não pedimos a Deus que mude a nossa visão. E Jesus, nesse evangelho, ele então mostra que é preciso, ele deixa esse cego fazer todo esse embate com os fariseus. Primeiramente aqueles conhecidos que já não o reconheciam. Ele era cego, era mendigo, né? Estava pedindo, vivia pedindo na porta do templo. E como é que ele poderia estar enxergando? Já os que estavam por ali já não acreditavam, né? Os olhos não conseguiam ver que já tinha ali, alguém tinha tocado nele, alguém tinha feito alguma coisa por ele. Mas eles não acreditaram. Levaram aos fariseus, piorou a situação, né? Esses realmente, seguidores da lei, mas ainda com os olhos somente na lei, e não enxergavam e não enxergaram. Que realmente aquele que abre os olhos, que dá a luz realmente, é Jesus. Jesus é a luz que dissipa as trevas, todo tipo de trevas da nossa vida. Por isso, queridos catequizandos, neste momento em que Jesus dissipa as trevas, é o momento em que realmente fazem com que vocês e a todos nós, comunidade, enxergamos não mais com os olhos do mundo, mas com os olhos da fé. Acreditar, como no final do Evangelho, aí sim acontece o verdadeiro milagre. Porque depois de todo esse embate que nós acompanhamos, ele é expulso da comunidade, o cego, né? Os fariseus os expulsa ele porque realmente para eles é incabível, né? Acreditar. E Jesus então, ao saber que ele tinha sido expulso da comunidade, reencontra ele e pergunta, e esta pergunta é que deve ficar no nosso coração, no coração de cada um de vocês: acreditas no Filho do Homem? E aí então ele quer saber quem é, porque até então Jesus tinha feito lama, colocado nos olhos dele, mandou ele se lavar, mas ele não enxergava, ele não via, não tinha visto Jesus. Talvez o reconhecia já pela voz, mas não tinha visto Jesus. Então ele diz assim: eu creio, eu quero saber quem é esse o filho do homem. E Jesus fala: é este que está à sua frente e que fala contigo. Aí então ele diz: eu creio, Senhor. Aí os seus olhos se abrem verdadeiramente para a fé e prostra-se diante de Jesus. O prostrar-se diante de Deus é realmente dizer: sim, Senhor, eu creio, com fé, acreditando que realmente nós agora estamos enxergando com os olhos da fé, não mais com os olhos do mundo, ou somente com os olhos do mundo. Porque nós corremos esse risco, né? Nesse mundo tão acelerado que nós vivemos, tão atropelado, vamos dizer assim, nós muitas das vezes ficamos somente com os olhos do mundo, só enxergamos com os olhos do mundo, esquecemos de olhar com os olhos da fé à nossa volta, aos nossos irmãos. Então que Jesus realmente, nesta manhã, dissipa todo tipo de cegueira, a cegueira que vocês agora ainda existia, que a partir de hoje não exista mais, e a cegueira nossa, de cada um de nós, comunidade, que possamos ter este olhar, né? E nós percebemos também na primeira leitura que o profeta Samuel, ele é enviado até a Jessé, né? Lá em Belém, porque Deus o enviou, porque Deus disse a ele: vai, que eu escolhi um rei
para governar esse povo, um rei para governar Israel. Então, o profeta Samuel vai até Belém, até Jessé. E ao chegar lá, logo ele já vê Eliabe, né? Um dos filhos de Jessé, grande, forte. E ele diz logo assim: este é o ungido do Senhor. Mas o que o Senhor fala para ele? Não se engane com as aparências. Eu não julgo segundo o homem, segundo as aparências, mas eu julgo segundo o coração. Então, não era ele. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que a pessoa é tudo na vida, ou tudo ele pode mas a gente se engana, porque o próprio Deus não julga pela aparência, mas sim pelo coração. Muitas das vezes é um pequenino, muitas das vezes é alguém mendigo, muitas das vezes que é o próprio Jesus, né? Muitas das vezes é alguém realmente que chega até nós e a gente julga, né? Já vem logo um pré-julgamento de que aquele realmente não é nada no mundo, pelo contrário. Deus é tudo nele. Deus é tudo na vida de quem realmente ele escolhe pelo o coração. Então, daí ele manda vir todos os outros filhos, né? 7 filhos de Jessé. E esses 7 filhos vêm e ele fala, né? Não é nenhum desses. E ele então exclama, né? Acrescenta: estão aqui todos os teus filhos? Jessé responde: resta um que ainda está apacentando as ovelhas. Daí ele então ordena, manda chamá-lo. Nós não nos sentaremos à mesa, banquete, que representa hoje, nós aqui reunidos, nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então mandaram chamar, e quem que chega? Alguém pequeno, baixa estatura, mas, como diz aqui a palavra, ruivo, né? De belos olhos e de formosa aparência. Belos olhos de formosa aparência para Deus, era Davi. Então, ele diz, Deus fala, né, a Samuel: levanta-te, unge-o, pode ungir, é este. E aí então, na presença de todos os seus irmãos, Davi é ungido. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então olha como Deus não olha pela aparência, mas olha pelo coração de cada um de nós. Na segunda leitura, Paulo vai nos dizer, e vai também falar para cada um de nós, que nós antigamente, né, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como luz, vivei-vos como luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Então, se outrora éramos trevas, agora já não somos mais. Somos filhos da luz. Somos inseridos nesta luz, que realmente Cristo vem e dissipa. Tira tudo, todo tipo de trevas. Então agora nós já somos filhos da luz. Portanto, nós temos que viver como filhos da luz. Viver esta bondade, esta justiça e esta verdade. Continua São Paulo: discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. Então, a gente não deve, depois de renovado, não deve nos associarmos mais às obras das trevas, mas antes desmascarar elas, né? E ele continua: o que esta gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Então, nesse período, neste tempo já,
nós nos aproximando da Páscoa do Senhor, é o momento que devemos realmente acordar para Cristo, que é luz e que vem dissipar todas as nossas trevas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora então, vamos para o momento do escrutínio, né? Queridos catequizandos, aproximem-se para este momento de oração. Desejamos que nossos olhos se abram. Queremos ser luz para bem celebrar os sacramentos. Queridos irmãos e irmãs, rezemos no silêncio do nosso coração por esses catequizandos, implorando o espírito de penitência e consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. E a vocês, queridos catequizandos, rezem, pedindo a luz do Senhor. Eu convido a se manifestarem pela atitude do corpo e atitude de penitência, ajoelhando-se, por favor. Oremos, irmãos e irmãs, por esses catequizandos, chamados por Deus para que, permanecendo nele, deem por uma vida santa testemunha do Evangelho. Todos, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que dissipem as trevas e sua luz brilhe nos corações desses eleitos, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o Pai conduza esses catequizandos e catecúmenos, Cristo, luz do mundo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus abra o coração desses catequizandos e catecúmenos, e eles proclamem a sua fé no Senhor, da luz e fonte da verdade. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que Deus preserve esses catecúmenos e catecúmenos, incluindo incredulidade deste mundo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, salvos por aquele que tira o pecado do mundo, sejam libertados do contágio e da influência do mal, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, iluminados pelo Espírito Santo, sempre podamos e comunique aos outros o Evangelho da salvação, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos nós, pelo exemplo de nossa vida, seja em Cristo, luz do mundo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o mundo inteiro conheça o verdadeiro Deus, Criador de todos, que dê aos seres humanos o Espírito e a vida, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pai de bondade, que destes ao cego de nascença
a graça de crer em vosso Filho e de alcançar pela fé o vosso reino de luz. Libertai estes catequizandos dos erros que os cegam e concedei-lhes, de olhos fixos na verdade, tornarem-se para sempre filhos da luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, luz verdadeira, que iluminais toda a humanidade, libertai pelo Espírito da verdade os que se encontram oprimidos pelo pai da mentira, e despertai a boa vontade dos que chamastes aos vossos sacramentos, para que na alegria da vossa luz tornem-se como cegos outrora iluminados, audazes testemunhas da fé. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Muito bem, podemos agora nos levantar e voltar para os bancos, né? E vamos seguir com a oração da Assembleia, né? As preces. O Senhor iluminai os nossos corações. Todos. Pela Igreja presente no mundo, para que por meio do Papa Leão, do nosso Bispo Norberto, dos presbíteros e demais ministros, possa cumprir fielmente sua missão de ser sinal sacramentado, junto àqueles que desejam superar suas cegueiras. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pelos que nos governam, para que não façam de suas responsabilidades uma falsa aparência e enxerguem as necessidades dos povos que lhes são confiados. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pelos catecúmenos eleitos, para que ao se aproximarem as festas pascais, renove seus entusiasmo, perseverança e disposição em participar da vida da Igreja, tornando-se discípulos missionários. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Por nossas comunidades eclesial, para que supere suas cegueiras e dê frutos de bondade, justiça e verdade, no trabalho missionário e evangelizador. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Para que os cristãos vivam o seguimento do Evangelho, dando testemunho de fé, de honestidade e de amor pelo próximo. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Para que os poderes públicos, estimulados pela campanha da Fraternidade 2026 e diante da grave crise habitacional no Brasil, possam se engajar mais na promoção de políticas públicas para os pobres. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Acolhei, Deus da luz,
as preces que nossa comunidade vos dirige, como o desejo e o firme propósito de superarmos as trevas, para vivermos como filhos e filhas da luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos agora a coleta fraterna, momento de doarmos em nosso coração a nossa vida. Se bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito Senhor para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito Senhor para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Irmãos e irmãs, louvemos ao Senhor. Pela morte e ressurreição de Cristo, Deus nos fez passar da morte à vida das trevas, à luz. Vamos louvar a Deus do amor e da vida por sua graça em nós. Bendito sejais vós, Nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Bendito sejais, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos adotastes como filhos e filhas e que nos abriste os olhos para caminharmos à luz da vossa graça. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. O vosso bendito Filho é a luz que clareia as nossas trevas. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. O Cristo elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer
das águas do batismo. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Nós vos imploramos com toda a confiança que derramais sobre nós aqui, comunidade de Santo Antônio reunida, o clarão do vosso Espírito Santo, para que com nossa fé e nosso testemunho sejamos uma comunidade que ilumina e dá esperança ao mundo. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Ó Deus, da luz, escutai esta nossa louvação e recebei com gratidão que brota da vossa igreja orante e que confia em vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Guiados então pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eis a luz que dissipa todas as trevas. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos juntos para a mesa do banquete da aliança que o Senhor nos preparou. Essa mesa nos sustenta nos caminhos da esperança, nas estradas do amor. Quem vivia sozinho, sem luz, tua graça nos cura a cegueira, ao serviço e a fé nos conduz. Ó Senhor, criaste a terra, colocaste nela a vida deste povo como herança, para teus filhos e tuas filhas. Tu sonhaste um paraíso, com saudade e esperança, com um toque de amor tu curaste quem
vivia sozinho, sem luz. Tua graça nos cura a cegueira, ao serviço e a fé nos conduz. Uma terra sem os males do egoísmo e violência, da ambição e todo vício. É projeto do teu reino, utopia do teu povo, nosso sonho e compromisso. Com um toque de amor tu curaste quem vivia sozinho e sem luz. Tua graça nos cura a cegueira, ao serviço e a fé nos conduz. Tu visitas essa terra com as chuvas e o orvalho, e com a vida que a invade. Mas para muitos falta o solo, para tantos o trabalho. Falta enfim fraternidade. Com um toque de amor tu curaste quem vivia sozinho e sem luz. Tua graça nos cura a cegueira, ao serviço e a fé nos conduz. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano, que vem a este mundo iluminai nosso coração com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A PJ convida todos os jovens para fazer parte da encenação da Paixão de Cristo. Temos também papéis sem fala, mais informação na sala do dízimo. A Pastoral da Sobriedade convida a todos os interessados para uma formação de novos agentes, no dia 18 e 19 de abril, a partir das 7 horas, no Centro de Formação João Paulo II, da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Teremos confissão individual nas comunidades. Neste mês, na nossa comunidade,
será no dia 25, às 17 horas. A data e horário das demais comunidades está fixado no mural, na sala do dízimo. Então, a nossa comunidade será dia 25, às 17 horas. A comunidade São José informa que ainda está tendo a novena em honra ao seu padroeiro todos os dias, até quarta-feira, às 19h30. E convida todos para a missa no dia do padroeiro, quinta-feira, dia 19, às 19h30. Bom dia. Já está disponível conosco ali a cartela para a 9ª Festa das Comunidades e o jubileu da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. São R$100 mil em prêmios, sendo o primeiro prêmio de 5, segundo prêmio 10 mil, terceiro prêmio 15, quarto prêmio 20 e o quinto prêmio de 50 mil. Cada prêmio tem direito a 2 números, a cartela custa R$30. Aí já está disponível ali para venda, né? Cada número R$30, né? Aí quem quiser pegar uma cartela fechada, nós agradecemos. E 50% do valor será destinado à comunidade, como sempre nos outros anos, né? E o lema desse ano para o jubileu é: fazei tudo o que ele vos disser. Obrigado. Gente, nós da liturgia estamos avisando já a nossa reunião do dia 22, por quê? Porque nós vamos preparar a celebração de Ramos nessa reunião e já também a celebração da Vigília Pascual. Então, é por isso que nós antecipemos o aviso para hoje, tá? Obrigada. As crianças podem formar fila para os pãozinhos? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, ganhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Só mais um aviso, lembrando que toda sexta-feira, às 19h30, está tendo a Via Sacra aqui na nossa comunidade. Toda sexta, às 19h30. A família que teve com a capelinha durante a semana, a gente vai fazer o próximo sorteio. Ana de Souza. Ana de Souza não está? Hélio Rodrigues dos Santos.
Hélio Rodrigues dos Santos. Francisco de Paula da Silva. Francisco de Paula da Silva. Paulinho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, né? Parabéns, vocês pegaram a capelinha, compromisso dobrado, rezar pela sua família e para todos nós, família, comunidade. Vamos então agora fazermos a oração de Santo Antônio, não é mesmo? Nosso padroeiro. Ó Deus de bondade, que nos deste Santo Antônio, como pregador da vossa palavra e intercessor junto a vós, por todas as nossas necessidades, ajudai-nos por seu auxílio a seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as nossas provações. Ó Santo Antônio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem. Então, só reforçando, hoje tem reunião da liturgia, né? Ah, dia 22, tá bom, então. Muito bem, então obrigado a todos que vieram celebrar nesta manhã, nesse quarto domingo, e que realmente a luz do Senhor, né, possa brilhar para nós, né? Ele que dissipa todas as trevas, e que nós possamos ter esses olhos fixos no Senhor e tirar um pouco e deixar um pouco os nossos olhos do mundo, que realmente nos confunde e nos embaça muito a vista, né? A nossa visão. Pedimos então agora a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Protegei, Senhor, os que vos suplicam, sustentai os fracos, iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte, e concedei que, por vossa misericórdia, libertados de todos os males, cheguemos aos bens supremos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo a todos. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo e sem chão. Na calçada, na bairro e na espera, brota o grito, o clamor dos irmãos. Mas o verbo se fez moradia, e o presépio da simplicidade vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde falta direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, erga a voz com firmeza e a dor. Quando o amor for tijolo é telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós,